Vamos à palavra de hoje, nós vamos ler em Mateus, capítulo 6, dando continuidade à nossa série sobre o Sermão da Montanha. Ok? Então, Mateus 6:1 diz assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai vê o que é feito em segredo o recompensará. Então aqui no capítulo 6, Jesus, nos próximos ensinamentos, ele vai falar como nós lemos aqui, da ajuda aos necessitados. Na sequência, ele vai falar sobre a oração e mais na sequência ainda ele vai falar sobre o jejum. E ele vai ensinar um princípio básico que nós devemos aprender. Deus leva mais em conta a motivação do que propriamente o que a gente faz. Porque a gente percebe através dessa leitura que tinha uma galera, quando Jesus fala, ele está se referindo a um pessoal que ele faziam verdadeiramente obras de justiça. Quando entrar em oração, a gente vai ver que verdadeiramente eles oravam. E quando entrar em jejum, nós vamos ver que verdadeiramente eles jejuavam. Mas isso daí é na sequência. Mas é bom a gente já ir prestando atenção nisso daí. Jesus, ele denuncia que essas pessoas, muitos, eles agiam de forma não porque eles tivessem um coração disposto a ajudar, não que ele tivesse realmente um gosto pela oração, ou que ele fizesse o jejum realmente para estar perto de Deus, para se quebrantar diante de Deus, mas na realidade o que movia eles, a motivação deles, era mais uma questão de vaidade. Eles queriam ser vistos pelos outros. Então a gente vai voltar aqui, depois a gente trata da oração e do jejum, vamos nos ater à ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus, ele é categórico. Se uma pessoa, ela ajuda o próximo, ela faz uma obra de ação social com a intenção de ser vista por as outras pessoas, ser admirada, olha como o fulano é bom, como ele se preocupa com os pobres, Jesus diz que não vai receber nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando der uma esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua recompensa. Toda ação, ela leva a uma reação. Então, quando você faz uma coisa boa, talvez você espere por uma recompensa. Você prefere receber essa recompensa de quem? Dos homens ou de Deus? E é isso que Jesus está colocando. Se eu preferir ser honrado pelos homens, eu serei honrado pelos homens. Se eu preferir ser honrado por Deus, então eu tenho que tomar cuidado para que as obras que eu realizo, elas não sejam vistas pelos homens. Jesus, no verso 3, ele diz: Quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Como assim? A minha mão esquerda não deve saber o que faz a direita? É impossível. Então, se eu tiver essa preocupação de tentar fazer com que a minha mão esquerda não saiba o que faz a direita, essa mesma preocupação me levará a fazer em segredo e a minha mão com certeza vai saber. Porém, ninguém mais vai saber o que eu estou fazendo. Eu estou ajudando, porque tem pessoas, por exemplo, nessa época de mídia social, nessa época de selfie, tem pessoas que estão fazendo alguma coisa boa. Estou entregando aqui uma cesta básica em tal lugar, e tá tirando uma fotografia, tá tirando uma selfie, tá filmando o que tá fazendo. E na realidade, essa pessoa está fazendo uma coisa boa? Sim, está fazendo uma coisa boa, mas a motivação é errada. A motivação está sendo ser honrado pelos homens, honrado pelas pessoas.
E isso não agrada a Deus. Deus diz que quando a gente tiver que ajudar alguém, não tira selfie, não filma, não. Mesmo porque isso vai constranger a pessoa. E se nós estamos fazendo isso para agradar a Deus, para fazer a obra de Deus, então não precisa mais ninguém saber o que nós estamos fazendo, as nossas boas obras, as obras de justiça, como diz no versículo 1. Então, primeiro ensinamento de Jesus: você vai fazer alguma coisa por alguém, você vai socorrer alguém, você vai ajudar alguém, a não ser que seja muito, estritamente necessário. De repente, ao socorrer alguém, você não tem condições sozinho, né? De repente é algo que vai demandar uma ajuda de mais pessoas, né? Uma vaquinha, um engajamento de mais pessoas, aí não tem jeito. E aí você engaja as pessoas para fazer o bem, mas na medida do possível, quando for você sozinho, só depender de você, faça sem que ninguém precise saber, porque o nosso Pai que nos vê em secreto, ele é que nos recompensará. Você acredita nisso? Pois é, ensinos de Jesus. E agora sim, a gente vai entrar na oração. A oração começa aqui no verso 5 do capítulo 6. Jesus ele vai ensinar a respeito de oração e diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Então, Jesus ele usa o mesmo princípio da lição anterior, da ajuda aos necessitados, ele usa aqui a oração. Então, ele começa na questão da motivação da oração. A oração não deve ser motivada por vaidade, de querer parecer uma pessoa santa, de querer parecer algo, né, diante dos outros, ser admirado diante dos outros. Ele chama alguém, né, não sejam como os hipócritas. Significa que existiam algumas pessoas, alguns hipócritas no meio deles, alguns religiosos que gostavam de aparecer orando. Eles oravam pelas esquinas, eles oravam em qualquer lugar. E não que eles estivessem sentindo a necessidade de falar com Deus, mesmo porque quando Jesus se refere a esses mesmos personagens hipócritas, ele diz que na realidade quando eles oravam de si para si mesmo, porque na realidade aquela oração não era feita para Deus, não era feita uma oração de agradecimento, uma oração de arrependimento, não. Era uma oração para ser vista pelas pessoas, porque eles tinham um desejo de causar admiração nas pessoas. E eles ficavam em pé nas esquinas, nas sinagogas, e faziam aquela oração muito bonita, com palavras bonitas e frases bem construídas, não para impressionar Deus, mas para impressionar as pessoas que passavam por ali e causar admiração nelas. Mas Jesus ele ensina assim: olha, você não tem que causar admiração em ninguém, você não tem que orar para ser admirado, não, você tem que orar verdadeiramente para falar com Deus. E ele ensina a partir do verso 6, diz: quando você orar, vá no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. É o mesmo princípio da lição anterior, né? É o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Você quer recompensa de quem? De Deus ou dos homens? Então, ore em secreto. É lógico, não quer dizer também que, eu tô numa reunião na igreja e lá quem estiver dirigindo fala: vamos orar agora. E aí,
você pode orar. Você está orando junto com os demais. Então ali ninguém está querendo, pelo menos não deve querer sobressair, orar, querendo aparecer. Não, todos ali estão orando. Então por que um vai sim, vai descer, ele está orando se todos estão orando? Tá certo? Então na igreja isso não cabe. Mas Jesus, ele usa essa questão de entrar no quarto para você poder falar com Deus, para você se abrir com Deus. Quando você entra no quarto e você está em secreto, você não vai representar um personagem. E na oração, jamais nós podemos representar um personagem. Nós devemos verdadeiramente abrir nossos corações de tal forma que, se houvermos pecado, abrirmos: Senhor, eu pequei, eu fiz errado e eu fiz isso, fiz aquilo, Senhor, me perdoa, me ajuda a vencer o meu pecado. Coisa que você não faria se estivesse em público, pelo menos não em alta voz, né? Em som audível, você talvez em pensamento. Por isso Jesus, ele ensina a orar no quarto, porque na oração no quarto você tem liberdade, na oração no quarto você tem aquela plena convicção de que é só você e Deus, e que a sua oração verdadeiramente ela é poderosa em Deus, tá bom? E Jesus, ele continua sobre oração. Ele também diz assim, se por um lado ele fala: não orem como os hipócritas que ficam nas ruas, nas esquinas, de pé nas sinagogas, ele também fala a respeito dos pagãos ou gentios, conforme a tradução, que acha que os gentios, segundo o que Jesus fala, eles achavam que ficar repetindo, então eles repetiam frases, repetiam orações, eles repetiam palavras, porque eles achavam que quanto mais eles repetissem, maior seria a chance de Deus ouvi-los. E Jesus, ele explica que na realidade não. Na realidade, não precisa usar de repetições, porque Deus, ele te ouviu da primeira vez que você falou. Um Deus que de repente precisa que você fique repetindo para ele poder entender, não é Deus, certo? O nosso Deus, ele não precisa que você fique repetindo e contando: olha, eu tenho que repetir isso daqui 90 vezes, 10 vezes, 7. Não, basta uma vez. Seja objetivo naquilo que você pede, seja sincero naquilo que você fala com Deus. Deus, na realidade, procura pessoas de coração aberto, sincero, e não repetições, e não sacrifícios e nada desse tipo. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, sabendo que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. E na oração do Pai Nosso, o Senhor, ele nos ensina alguns pressupostos. Quando você ouve a oração do Pai Nosso, quando você lê a respeito, então às vezes você pensa: não, então é assim que se deve orar. E alguns encaram o Pai Nosso como uma reza. É lógico que de vez em quando a gente pode usar essa oração do Pai Nosso e orar dessa forma, mas na realidade, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração que o Senhor, ele deixou pra gente, tá certo? Eu posso orar a oração do Pai Nosso? Sim, posso, mas seria melhor se nós usássemos ela como modelo para, em cima desse modelo, criar, porque cada um tem necessidades diferentes. Então, como modelo, a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ela nos ensina é de tratar Deus como Pai, saber que quando você está chegando diante de Deus, você está chegando diante de um Pai. É assim que o Senhor Jesus quer que a gente trate o Deus Pai, como Pai, e com muito respeito. Então ele já começa primeiro, antes de pedindo. Você percebe que ele não chega pedindo, ele chega honrando a Deus, ele chega glorificando o nome de Deus. Diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Um erro que muitos têm feito, eles dizem: venha a nós o seu reino. Não está escrito isso, diz assim: venha o teu reino, significa reina, né? Reina sobre nós, reina sobre a terra. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Então, que nós estejamos dispostos a permitir que a vontade de Deus seja feita em nós, né, na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje, e aí sim começa a pedir, né? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Essa palavra também, dá-nos hoje o pão de cada dia, não diz assim: olha, dá-nos esse mês o pão de cada dia, ou dá-nos esse ano o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Isso se refere à periodicidade da oração. O que quer dizer isso, irmão? O que é periodicidade? Periodicidade é o seguinte: é o intervalo
Entre os períodos de oração. Significa que eu tenho que orar pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia, é o que a gente aprende aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Significa que amanhã eu vou orar pelas minhas necessidades. As necessidades de hoje eu oro hoje. E as necessidades de amanhã, amanhã e assim por diante. Então Deus quer ouvir a nossa oração, a nossa voz todos os dias. Ok? Orar todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí você coloca a necessidade aqui, tu fala de pão, mas qualquer que seja a sua necessidade, se for saúde, se for um emprego, se for paz, se for alegria, se for o que for, né? Cada um tem a sua necessidade, coloca diante de Deus. O importante é todos os dias estarmos diante do Senhor, renovando o nosso relacionamento com Deus. E aqui chega uma parte bem importante: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E essa parte é tão importante que no fim da oração, Jesus ele explica essa parte em especial. Ele separa essa parte sobre o perdão, que provavelmente seja a parte mais importante, tanto que Jesus ele dá mais ênfase quando acaba a oração, e ele explica: perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Sempre que você for orar, sempre que eu for orar, sempre que nós formos orar, nós devemos ter na nossa oração um tempo, de preferência no começo, de pedir perdão pelos nossos pecados, porque a gente peca. A gente peca por atitudes, a gente peca por pensamento, a gente peca de um monte de formas, palavras, e a gente tem que pedir perdão. Só que o perdão aos pecados, ele está vinculado à nossa capacidade de perdoar também aos outros. Porque se o nosso pecado ele ofende a Deus, tá certo? E nós queremos o perdão de Deus, nós temos que estar dispostos também a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que pecam contra nós. Se eu não puder perdoar aquele que pecou contra mim, eu não receberei o perdão de Deus. Simples assim. Ah, mas foi muito grave, foi muito difícil. Pois é grave, é difícil também. Eu já fiz tanta coisa grave e difícil que o Senhor me perdoou, então eu não posso de maneira nenhuma negar o perdão ao meu próximo. Tá certo? Você tem que estar disposto sempre a perdoar, seja o que for, porque senão você não será perdoado, e quem não for perdoado não tem salvação. Tá certo? Duro, né? Difícil? Pois é. Mas é desse jeito. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito bem? Chegou agora aquele momento de pedir aquela curtida, aquela inscrição básica, pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse vídeo, esse canal, essa página, para que o maior número de pessoas possível tenha acesso a esse mesmo conteúdo. Tá bom? Posso contar com você? Legal, é sobre Deus e sobre a vida. Até a próxima!